Então é muito mais eficaz para a minha vida de oração, para a minha vida com Deus, buscar o exemplo daqueles que já trilharam esse caminho e que deram certo, que foram coroados com essa vitória do céu, da salvação, de contemplar a Deus face a face. Então, através da vida deles, do exemplo deles, eu também vou chegar a Cristo, eu também vou chegar a Deus de uma forma mais sublime. Então, se a nossa devoção a um santo ou a nossa devoção a Nossa Senhora não nos leva a Cristo, não nos leva a Deus, é uma devoção falsa, é uma devoção mentirosa. Quando você faz uma novena ou quando você faz uma oração devocional, a maioria das orações no final, seja qualquer santo, vai estar escrito por Cristo nosso Senhor. Ou seja, está direcionada a Cristo, sendo o fim último daquela devoção. Não estou pedindo, não estou adorando aquele santo, não estou pedindo a graça especificamente àquele santo, porque aquele santo é que tem o poder e tal. Não, eu sei que o poder, que a fonte é Jesus Cristo e que aquele santo só foi santo, só é santo por causa de Cristo e não foi por causa dele mesmo, foi por causa da bondade e da graça de Deus. Por isso que eu vou clamando por Cristo. Foi Cristo que concedeu a ele essa vida de santidade, essa perseverança, essa fé. Eu quero ser igual a São Francisco, eu quero ser igual a São José. Ó Cristo, dai-me as graças que destes a São José. Ó São José, ajudai-me. Então tem toda uma ligação. Jesus Cristo é o alfa e o ômega, ou seja, é o início e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas. E é claro no tratado também que nós devemos trabalhar sempre para a maior glória de Deus. Nunca pensar na nossa própria glória ou na nossa própria exaltação aqui nesta terra. Eu faço isso para que o nome de Deus seja glorificado, para que os seus santos sejam glorificados. Porque quando eu glorifico pela vida de um santo, eu estou agradecendo a Deus pela oportunidade de seguir esse exemplo de vida e de santidade. Então, se você hoje faz coisas na igreja, presta algum serviço ou faz alguma coisa na igreja, pensando em crescer, pensando em passar por cima dos outros, ou pensando em sua própria glória, eu sinto muito te dizer, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós façamos o nosso serviço sempre para glorificar o nome de Cristo. E as nossas glórias elas virão como consequência desse trabalho, dessas realizações. Jesus Cristo, porque só nele habita toda a plenitude e a divindade. Toda a plenitude de graça, virtude e perfeição. Só nele fomos abençoados com toda a bênção espiritual. Jesus Cristo é o nosso mestre, porque ele nos ensina as coisas. Jesus Cristo é o nosso Senhor, ao qual nós devemos depender inteiramente. Jesus Cristo é o nosso chefe, ao qual nós devemos unir a ele. Jesus Cristo é o nosso maior modelo, ao qual nós devemos assemelhar-se. Jesus Cristo é o nosso médico, que cura as nossas feridas espirituais e físicas. Jesus Cristo é nosso pastor, que nos guia pelos caminhos mais tortuosos da nossa vida. Jesus Cristo é a verdade, a única verdade, capaz de nos tirar do erro, nos tirar da lama e nos levar para a salvação, nos levar para a certeza de um caminho seguro, que é chamado o caminho da vida. E Jesus Cristo é a própria vida. Quando nós usamos aquela frase, para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Nós estamos negando uma verdade fundamental, que é a solução para a morte. Jesus Cristo é a solução para a morte. Então, até para a morte tem jeito. Quem acredita em Deus não morre, ao contrário, vive. Então, Jesus Cristo, para finalizar, é o nosso tudo, porque nós dependemos dele.
para todas as coisas. E não nos foi dado debaixo do céu nenhum outro nome a qual nós deveremos ser salvos, só o nome de Cristo. Quando se fala dessa passagem, nós estamos falando, é uma passagem bíblica, nós estamos falando de salvação. Só Cristo nos salva. Isso não nega a autoridade e a presença dos santos junto de Deus, a atuação dos santos junto de Deus. Jesus Cristo nos dá a salvação. E como nós vamos chegar a essa salvação? Muitos de nós precisamos da intercessão dos santos, da ajuda dos santos. Essa é a nossa primeira aula. Que Deus nos abençoe.